Olá, aqui é a Eunice Porto e nós estamos novamente falando da coluna Evolução nas Relações. E hoje eu trouxe para vocês um material para que cada um de nós possamos entrar em contato com a nossa essência. Nós não temos a menor noção do quanto a nossa criança interfere nas nossas relações enquanto adultos. Então a proposta hoje, eu trouxe um material e a gente vai fechar os olhos um pouquinho. E fechando os olhos, vai voltando o tempo. O máximo que você puder. Vai tentando lembrar como eram os teus vínculos, quem eram as pessoas importantes, as pessoas significativas na sua vida. Vai tentando lembrar com quem você brincava, se brincava, quem eram as pessoas que estavam próximas a você, irmãos, pais, professores, vizinhos, amigos. Quem eram essas pessoas que fizeram a diferença na sua vida? E você vai se permitindo deixar que o seu pensamento simplesmente passe, deixe solto, porque o que vier à sua mente nesse momento é exatamente o que você precisa para fazer a diferença na tua vida. E dentro desse pensamento, vai lembrando quais eram as qualidades dessas pessoas, quais eram os sentimentos positivos dessas pessoas. E quando você vai lembrando disso, vai lembrando qual é a sensação que traz no teu corpo lembrar de cada uma dessas relações e do que tinha de bom. E quando você estiver pronto, vai voltando os olhos e colocando mesmo no papel quais eram as qualidades positivas dessas pessoas, quais eram os sentimentos positivos que eu tinha através dessas relações. E vai escrevendo em tópicos, escreve sem pensar, né? Escreve exatamente o que você sentiu, o que você lembrou. E quando você terminar isso, se permita fechar os olhos de novo e você vai lembrando das características negativas dessas pessoas. O que essas pessoas tinham que te deixaram marcas? Ou é porque eram bravos, ou porque eram nervosos, ou porque eram alcoólatras. Quais eram as características negativas que deixaram marcas em você? Quais eram os sentimentos negativos, ou de abandono, ou de solidão, ou de desvalia? Vai colocando dentro dessas relações importantes quais eram os sentimentos negativos que você viveu através e quais eram as qualidades, as características negativas. E você escreve numa outra folhinha. Então você vai escrever nessa primeira folhinha A, quais eram as qualidades positivas. Na B, você vai escrever quais eram as características negativas. E você se permita voltar a atenção e vai escrevendo em tópicos. Não precisa escrever, meu pai isso, a minha mãe isso. Não. Dentro dessas pessoas, qual era? E depois você vai circular na A e na B quais eram as mais importantes de uma e de outra. Só que você vai escrever isso agora, as mais importantes, umas 3 ou 4 no máximo de cada, na folhinha C. Ok? Depois que você escrever, você vai lá para a folhinha D. Escreve o número D, a letra D lá em cima de uma próxima folha. E quando você escreveu, você fecha os olhos novamente e você vai voltar para a infância e você vai escrever agora quais eram as coisas que você quis muito ter e não teve. O que você quis? O que você sonhou em fazer, em conseguir na infância e não foi possível? Vai escrevendo. Pode ser um brinquedo, pode ser uma família, pode ser irmãos, pode ser um pai mais presente, uma mãe mais carinhosa. O que você quis e não teve? O que você procurou fazer e ter e não teve? Vai escrevendo depois, na folhinha D. E você volta, preenche isso. E quando você sentir que está pronta, você continua essa gravação e você busca de novo na sua memória quais foram as coisas negativas, quais foram os sentimentos negativos que você viveu repetidas vezes,
Quais foram os momentos que você sentiu muita raiva, que você tinha apelidos, que você viveu coisas uma vez, outra vez, outra vez, como chavões mesmo. Ah, você é uma manteiga derretida, ou você é uma Maria mole, ou você é muito bravo, ah, não posso confiar em você, você é mentiroso. Repetidas vezes. Escreve isso na folhinha E, quais foram os sentimentos negativos que você viveu repetidas vezes, ou de solidão, ou de abandono, ou de tristeza, ou de raiva. E tá tudo bem que você olhe para isso e que você assuma isso. Vivi isso muitas vezes. E agora você vai enumerar na folha F quais foram as frustrações que você viveu na tua infância. E você vai colocando, olha, frustração 1, eu não tive o brinquedo. Ah, frustração 2, eu queria ter ido no passeio X e não fui. Frustração 3, eu tive um pai alcoólatra, eu queria uma família mais inteira. Escreve, cada frustração enumera. Só que depois que você enumerar tudo, você vai para a folha G e você vai escrever para cada frustração qual era o seu comportamento. E esse comportamento tanto pode ser na ação, o que você fazia, ou como é que você se sentia. Olha, diante da frustração de querer uma família, de olhar para a família do meu amigo e a minha nunca ser igual, eu me sentia extremamente triste. Como é que eu me comportava? Eu me escondia. Eu me excluía, ou eu fazia outras coisas, ou eu era o bonzinho, e eu falava, olha mamãe, eu tô aqui, olha papai, eu tô aqui. Eu tentava unir essas pessoas. Cada um vai dentro da própria história, conectando com isso. Como é que eu fazia diante daquela frustração, né? Ou eu fazia, ou eu brigava, ou eu era ruinzinho, ou eu batia, ou eu xingava. Cada um de vocês conecte com isso no maior sentido de ser verdadeiro. E quando a gente fizer tudo isso, depois vocês vão escrevendo atrás de cada folha. Vocês vão pegar a folha A e a folha F e vocês vão tirar do meio dessas folhas. Na folha, aí vão colocar exatamente nessa ordem. Na folha C, número 1, na folha B de bola, número 2, D de dado, 3, E4 e G5. E aí vocês vão escrever na folha C exatamente isso. Eu tenho buscado durante toda a minha vida uma pessoa com esses traços de caráter. 3 pontinhos. Isso é o que eu busco, que é a sombra, e eu busco porque eu sei lidar. Tá ruim, mas tá bom. Eu não gostaria que fosse desse jeito, mas eu sei lidar com isso. Na folha B, quando eu estou com uma pessoa assim, fico profundamente incomodado ou perturbada com esses traços de caráter. Então, os grifados são os que mais me incomodam de verdade. Por quê? Porque é exatamente a sombra. É exatamente aquilo que é o ruim que eu vivi durante toda a minha infância. Mas eu sei lidar, me incomoda. E por mais absurdo, eu ainda busco pessoas que fazem exatamente do mesmo jeito, porque eu sei lidar com isso. Na ficha D, número 3, eu desejo que essa pessoa me dê 3 pontinhos. E você veja quais são as suas respostas. Por quê? Porque isso é o que a gente busca nas pessoas. É um vazio de alma. É algo que a minha criança não teve e que ela vai passar a vida inteira buscando em todas as relações. Só que como é um vazio meu, por mais que as pessoas me deem, eu não vou reconhecer isso, porque esse vazio é meu. Qual é o grande desafio? É eu dar a mim mesma o que eu preciso. Porque quando as pessoas me derem, não vão encontrar isso totalmente vazio. Então, o que quer que venha, soma e não preenche o vazio. E é totalmente diferente a relação de desespero, de eu preciso. Né? Na ficha E, quando as minhas necessidades não são atendidas, eu sinto 3 pontinhos. Ou eu tenho 3 pontinhos. E agora vocês vão rir muito. Por quê?
Porque a mesma coisa que a gente fazia lá na infância, a gente continua fazendo enquanto adultos. E na ficha G, eu frequentemente respondo dessa forma. Então, o que eu faço lá, a frustração que eu tive lá, não é de um brinquedo. Então você vai olhar para o brinquedo e vai pensar, o que representa o brinquedo? Ah, uma bicicleta. O que representa uma bicicleta? É a liberdade. Então isso é o que eu busco enquanto adulto. E se eu não tenho, na folhinha G, como é que eu respondo? Aí eu brigo, eu me afasto, eu sou amoroso, enfim. Cada um tem uma forma de lidar com isso que eu vivi na infância e com isso que eu sou diante das minhas relações hoje. E se você gostou desse exercício, Eunice, não deu para pegar tudo. Vamos fazer o seguinte, nós temos um link aqui embaixo no nosso vídeo e você clica, preenche lá e eu te mando um PDF com o passo a passo. E dentro desse passo a passo você vai preenchendo e seja honesto com você, vai fazer toda a diferença, ok? Gratidão por hoje e até breve.